uma função gerando outras funções. Com base no gráfico de uma função real, f, podemos construir gráficos e funções compostas de f com certas funções elementares. Então a gente vai trabalhar com as operações elementares que a gente conhece, soma, subtração, multiplicação, divisão, aplicando essas operações junto à função real que a gente definiu como f, para a gente ver qual que é o comportamento dentro da formação de um gráfico. Então vamos lá. Tomando como referencial a função y igual a f de x, que a gente vai definir pelo gráfico abaixo. Então a gente tem a função f aqui, agora ela está em vermelho, daqui a pouco a gente vai passar ela para azul. Mas por enquanto aqui ó, em vermelho, né, a gente definiu uma função qualquer aqui, onde o f de menos 4 é igual a 0, o f de menos 2 é igual a 2, né? O f de 2 é igual a 2 e o f de 4 é igual a menos 2. Então, como que a gente consegue obter um deslocamento vertical desse gráfico, né? Dessa função no gráfico? Então, somando ou subtraindo valores, a função ocorre o deslocamento vertical, mas somando de que forma? Por exemplo, assim, ó, uma função g de x tal que ela seja igual a f de x mais 2. Se eu estou somando aqui, vai ocorrer o quê? O deslocamento vertical no sentido positivo. Então, no caso, eu estou somando duas unidades aqui. O gráfico meu vai deslocar duas unidades. Então, agora, ó, a minha função f, que anteriormente estava vermelha, ela está azul. Então, a f de x mais 2 vai ser simétrica a essa equação f aqui, né? Só que ela vai ter o deslocamento, ela na realidade não vai ser simétrica, ela vai ser uma função deslocada em duas unidades aqui, para cima. Se fosse f de x menos 2, o que ocorreria? O deslocamento se daria no sentido negativo do eixo y. Joia? O deslocamento horizontal. Se a gente soma ou subtrai valores, a incógnita, a gente consegue fazer esse deslocamento horizontal. Por exemplo, g de x igual a f de x mais 2, dentro do parênteses ali. Então eu vou substituir o x por x mais 2. Então eu vou ter o deslocamento horizontal. Olha só, no caso aqui a gente tem a função f, explicitada aqui, né, em azul. Quando a gente soma mais 2 aqui a essa f de x, a gente consegue obter o deslocamento horizontal dessa função g de x. Deslocou em quê? Em duas unidades. Joia? Simetria com relação ao eixo OX. Por exemplo, a função g de x igual a menos f de x. Então eu consigo obter a simetria com relação ao eixo OX se eu colocar um sinal de negativo aqui, né, na função f de x. Então aqui a gente tem a g de x, aqui a gente tem a f de x e ela é simétrica. Por exemplo, vamos tomar ponto 2 aqui, x igual a 2. Para f de 2, eu tenho o valor de 2. Para g de 2, eu tenho o valor de menos 2. Mesma coisa aqui, ó, para o x igual a menos 2. Para f de x igual a menos 2, eu tenho o valor de 2. Para g de x igual a menos 2, eu tenho o valor de menos 2. Então, eu tenho valores simétricos em relação ao eixo OX. Simetria com relação ao eixo OY. Por exemplo, a função g de x igual a f de menos x. Então, olha só. Aqui eu tenho a função f, em azul, e a função g
em vermelho, né? Então, essa função, por exemplo, esse ponto aqui, se a gente definir esse ponto onde a gente obtém o f de menos 4 aqui, o f, pode ser o f de menos 4 aqui. O f de menos 4 é igual a zero, certo? O g de menos 4, ele vai ser igual ao quê? O f de 4. Enquanto que o g de 4 vai ser igual ao f de menos 4. Expansão e compressão vertical. Por exemplo, a função g de x igual a 2 vezes f de x. Nesse caso, ocorre no gráfico que o gráfico se expande no sentido vertical, né, em relação ao eixo OX. E isso vai ocasionar o aumento, né, da amplitude. Essa amplitude aumentará com relação à constante que você multiplicar a função f de x. No caso aqui a gente está multiplicando por 2, a amplitude do conjunto imagem vai dobrar. Então olha só, a f de x está aqui, né? Ela tem uma amplitude de y igual a 2. A g de x dobra, né, a sua imagem aqui, a gente tem um y igual a 4 aqui, né, na amplitude. Expansão e compressão horizontal. Por exemplo, a g de x igual a f de 2x. Então, observa-se pelo gráfico que ocorre a compressão do gráfico no sentido horizontal em relação ao eixo OY, onde no eixo OY a gente tem um domínio, né? Então, a gente vai ter aí uma redução nessa amplitude aqui. A gente multiplicou por 2 e a gente vai reduzir ele à metade. Então, olha só, aqui a gente tem a amplitude do nosso domínio, né? No eixo x, a gente vai reduzir ela à metade. Olha só, ela está vindo de menos 2 a 2 só na g de x.